Começa agora o podcast Casos de um Povo. Neste episódio temos a presença da professora Catiane Rocha, professora do IFBA, em Salvador desde 2009, formada em Letras na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Jequié, mestre em Linguística na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e possui doutorado em Cultura na Universidade Federal da Bahia, UFBA. A professora Catiane irá trazer um comentário acerca do capítulo A Enchente de 64, do livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos, do escritor Euclides Neto. Olá, sou Catiane Rocha, filha de Aloísio Rocha e Clemildes Rocha, que possui um bar na cabeceira da ponte do Rio de Contas, do lado do Japumerim, lugar de minha vida, vila onde nasci, cresci e tive meus filhos. Quero agradecer pelo convite me feito pelo projeto Casos de um Povo, que promove essa coletânea audiovisual da obra 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos. A obra é uma coletânea de relatos do Euclides, prefeito de ideias socialistas que governou Ipiaú entre os anos de 1963 a 1967. Naquele ano, em 1964, que marcou o início de um período tenebroso da história nacional, início da ditadura militar, Euclides enfrentou diversos desafios, mas conseguiu, a trancos e barrancos, conquistar inúmeras coisas para o município de Ipiaú. O relato escolhido neste áudio inicia-se na página 85 da obra e trata da enchente de 1964. Conforme narra Euclides, da população de 16 mil habitantes em Ipiaú, um quarto ficou desabrigado numa dessas cheias. O Rio de Contas, ao encontro da água do Rio da Água Branca, atravessava a Praça da Feira, a Praça dos Cometas, a Nova Conquista, tudo estava alagado. Nos 10 quartos, meretrício famoso da cidade, situado ao fundo da rua Alfredo Brito, nem casas, nem lugar onde ficavam. Das memórias de resgates à noite, às pressas, compelido pela resistência da maioria das pessoas que não queriam deixar seus poucos pertences, Euclides, prefeito, integrava a equipe de resgate com o objetivo de convencer os ribeirinhos, em sua grande maioria pobres, a abandonar suas casinhas, o pouco que nessa hora é tudo na vida de um miserável. E foi nessa labuta que conheceu a velha Inês, cuja presença passou a ser garantida no horário do almoço na sua casa. Desses resgates, impossível não vislumbrar a imagem daquela mãe desesperada, com o filho vítima da doença raiva, que em convulsão alcançava a morte enquanto as águas do rio invadiam um barraco. Hidrofobia, palavra de origem grega que significa pavor, aversão pela água, é outro nome pelo qual a enfermidade é conhecida. Na realidade, a hidrofobia é apenas um dos sintomas da doença, que aparece quando ela já se tornou avançada. A morte, que era uma sentença certa para aquele menino, carregou-se de todo o desespero imaginável. A mãe e o cadáver foram levados para lugar seguro. Na obra, um grupo de desabrigados aparece em fotografia no Colégio Celestina Bittencourt. Numa daquelas noites de resgate, o socorro chegou de canoa. Era o governador Lomanto Júnior, que, como bom vizinho mais abastado, veio saber do que carecia na casa do compadre. Euclides não se fez de rogado e, ao amanhecer, já contava com recursos do Baneb, o Banco Estadual. Dias depois, Euclides partiu a Salvador em busca de amparo para os desabrigados, mas, além dele, outros prefeitos de cidades às margens do Rio de Contas
choravam as mesmas pitangas. Procuraram a Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sem sucesso. O fundador da Sudene, Celso Furtado, hospedado no melhor hotel da Bahia, no Campo Grande, não dava as caras nas reuniões, até ser surpreendido por Euclides em um de seus passeios. Bastou poucas palavras de Euclides para que no mesmo dia Furtado comparecesse à reunião autorizando a verba para o município. A notícia dos recursos logo se espalhara e junto com ela veio a pressão, principalmente de correligionários, para que suas pendências pessoais fossem logo atendidas. E não foram, o que desagradou a alguns. Dos 9 milhões de cruzeiros velhos, 4 milhões foram investidos na desapropriação da fazenda de cacau, situada na área entre o perímetro da antiga Cesta do Povo, subindo a Feirinha, descendo a região da Batateira, perfazendo o terreno do Centro de Educação e do Colégio Estadual de Piauí. O resto do recurso foi aplicado na construção de mais de 300 habitações de 2 cômodos, cada um medindo 6 por 3, no lote de 8 por 20 metros. Só foi possível com o aproveitamento de tudo que sobrou da destruição: telhas, portas, madeiras. Além disso, os desabrigados ajudavam, ora abrindo as ruas no terreno, ora cortando as árvores que serviam às construções, ora na pedreira, ora fazendo adobe e assim por diante. O terreno classificado pela CEPLAC como o melhor tipo da região do cacau tinha árvores gigantes, ensombravam os cacaueiros e os quintais das casas se tornaram uma pura fartura. De tudo dava: cana, pimenta, verduras, laranjas. Mas nem todos queriam ir morar longe do rio. E novamente o trabalho do convencimento de caso a caso. E passou a ser chamado o local de Bairro da Democracia. 2 anos depois da enchente, os trabalhadores da Fazenda do Povo, em homenagem a Euclides e em solidariedade aos camaradas do bairro Democracia, começou uma feira dominical para vender produtos mais baratos que os vendidos na tradicional feira aos sábados. A feirinha cresceu muito e só deixou de existir na localidade com seu deslocamento para o centro comercial, hoje na saída para Ibirataia. E com a reforma da praça, o local se tornou um jardim, recebendo o nome Praça da Bíblia. O restante da fazenda foi destinado à criação de uma micro-universidade rural. Nesse ponto, para mim, reside o ápice desse relato: a vontade de Euclides em fazer a educação como uma via de sustentabilidade para a população. Eu peço licença para ler as próprias palavras de Euclides na página 92, que diz: o restante da fazenda foi destinado ao Centro Agrícola de Educação. Pretendíamos edificar uma micro-universidade rural. Combateríamos a educação clássica, pela qual o menino, sobretudo da roça, aprende história, geografia, francês, 5 palavras de inglês e até latim, mas nada da vida, do dia a dia, que bota farinha nas tripas. Queríamos um ginásio voltado para a realidade econômica do município, ensinando a tirar leite, colher cacau, fermentá-lo, secá-lo, criar porcos, galinhas, tratar de animais, providenciar uma escritura de compra e venda de terras, pagar imposto, declaração de renda. Pretendíamos que o aluno deixasse a escola preparado para a vida que levava em casa, na fazenda. Para Euclides, pela narrativa, após esse trecho, a educação clássica estragava o filho do trabalhador rural, pois acabavam desvalorizando o labutar da terra, ou mesmo nunca mais voltavam à roça. O Ginásio Agrícola Municipal de Piauí
foi fundado em 1966. Contou com recurso da CEPLAC para o aprendizado da melhor técnica de implantação da roça de cacau. Da Sudene, chegaram porcos de refinadíssima linhagem, trazidos de terras gaúchas. No estábulo, foram colocadas vacas leiteiras de boa produção, visando alimentar o laticínio Rio Novo. No ginásio agrícola municipal de Piauí, aconteceu o primeiro concurso leiteiro da região. O Horto Florestal, também nessa reserva, foi reservado por ser uma linda área de cacaueiros centenários e árvores gigantescas, que durante anos forneceu mudas de árvores para a região, inclusive para o Brasil, para Brasília, em convênio com o Ministério da Agricultura, que enviou pintos para o aviário do horto. Na verdade, o Ministério não tinha mais interesse nos bichinhos. Órgãos de apoio ao trabalhador rural foram implantados no município, frutos desse convênio. Enfim, uma frase muito conhecida diz que se a vida te der limões, faça uma limonada. Euclides saiu de uma enchente, presenciou naqueles dias tanto sofrimento de seu povo, a morte de um menino hidrófobo nos braços de uma mãe que nunca mais viria a encontrar. Mas desse sofrimento foi em busca de soluções, de alternativas. Não cedeu às pressões de correligionários e de opositores. Não deixou ser tomado pelo espírito parasita que invade as almas dos políticos. Foi assim que as águas do Rio de Contas regaram o nascedouro de espaços tão importantes para Piauí. Foi assim que as águas do Rio de Contas lambeu o nascimento da feirinha, lambeu o nascimento do Horto Florestal, o nascimento do Colégio Agrícola, que hoje é o Colégio Estadual de Piauí, e outros espaços de onde muitas outras memórias vão escrevendo a história, que é minha, que é de Euclides e que é da nossa Ipiaú. Este foi o podcast Casos de um Povo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Compartilhe e deixe o seu gostei. Acesse nosso canal e confira os outros episódios desse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.